Fala galera, vamos começar então a nossa videoaula de hoje. Essa é a primeira videoaula. Meu nome é Alan Santos, eu sou desenvolvedor web, tenho aí uns 5 anos de experiência com desenvolvimento, 3 anos trabalhando com web. Nós vamos começar uma sequência de videoaulas para passar alguns conhecimentos de desenvolvimento, de programação, de até curiosidades mesmo, para que quem está começando aí possa seguir em frente ou até ganhar novas perspectivas. Então é isso. Vamos começar. Certo, galera? É o seguinte, quando você vai trabalhar com a linguagem web, você tem que saber alguns conceitos de web. Hoje, principalmente sobre web dinâmica, que é onde todo o site está recaindo hoje. Vamos desenvolver uma sequência, né, de vídeos. Então, com esse primeiro vídeo, na verdade, nós vamos abordar a linguagem de programação PHP. Você pode desenvolver em vários tipos de linguagem, certo? Na web, hoje está sendo utilizado bastante o PHP. E o sistema de .NET da Microsoft, que você pode programar utilizando VB ou JavaScript. Mas nossas videoaulas para o canal PHP Art serão apenas desenvolvidas em PHP. Mas talvez alguns conceitos sejam generalizados. Então pode ser que você não programe em PHP, mas essa videoaula pode te ajudar com uma ideia em relação ao desenvolvimento, seja lá do que você tenha vindo procurar aqui. Enfim, vamos começar, ok? Assim como toda linguagem de programação, ela tem alguns conceitos básicos. Por exemplo, vocês podem acessar para ter algumas informações básicas sobre o que é o PHP, phpart.com/php. Certo? Esse PHP Art é um projeto meu e de alguns outros colegas. Ainda não está no ar, nós estamos implementando ainda, mas nossos vídeos estarão começando hoje. E este site aí do PHP fala um pouco sobre a linguagem, quais são os atributos dela, porque isso é importante. Você precisa saber, antes de mais nada, com o que você vai trabalhar. Então é muito importante que você conheça todos os conceitos dessa linguagem que você escolheu para usar, certo? Nesse site você vai encontrar alguns detalhes. Esse site foi feito por mim e por Gisele Ribeiro. Também trabalha com web, tem bastante experiência. E nós utilizamos esse site para fazer uma apresentação, um seminário sobre linguagens de programação web, certo? Então nós aproveitamos e fizemos a apresentação utilizando a própria linguagem PHP, que era o nosso tema naquele seminário. Esse tema aqui aborda sobre a visão de estrutura de linguagem. Para quem está na faculdade, se já pegou essa matéria, na faculdade de Ciências da Computação, de Informática ou de Análise de Sistemas, deve ter uma matéria chamada estrutura de linguagem ou algo similar. Para quem
não sabe o que é, também não importa muito, mas é uma forma de você verificar quais são os detalhes dessa linguagem, certo? Nós temos aqui um histórico, nós fizemos um apanhado falando sobre cada versão, sobre como surgiu a versão. Aqui no site, inclusive, está dizendo que ainda não foi lançada, mas já foi sim, pelo menos a versão de teste. A versão final ainda não, mas a de teste já. A versão 6 é a versão que o PHP se encontra hoje. Aí tem alguns detalhes, algumas características que que são julgadas numa linguagem: a legibilidade, a simplicidade, a expressividade, a ortogonalidade, a confiabilidade e a portabilidade, certo? Aí nós temos aqui a legibilidade. Aqui vocês vão encontrar os detalhes, né? PHP é uma linguagem de alto nível, que significa que está próximo da nossa linguagem humana, certo? Aí você me diz, mas o que é isso aqui? Eu não entendo, certo? É porque é baseada em inglês, certo? A maioria das linguagens são baseadas no inglês, por ser a linguagem hoje considerada a linguagem mundial. E inclusive onde elas começaram, as pessoas se comunicavam em inglês. Logo, o inglês é mãe da maioria das linguagens de programação, certo? E por todo esse site aqui você vai encontrar um exemplo do que é e a saída que aquilo vai te dar, certo? Então você encontra aqui um código de exemplo e a resposta desse código. Por exemplo, aqui eu tenho um print exemplo de legibilidade, um BR no final. Essa seria a saída, exemplo de legibilidade. E o BR aqui nesse caso é uma tag do HTML. Para quem não sabe, quem está começando agora com PHP, se você não sabe HTML, é bom você dar uma parada por enquanto no PHP e começar a estudar um pouco do HTML. Durante as nossas aulas aqui nós veremos alguns detalhes do HTML, algumas coisas básicas, porque será realmente necessário para que vocês tenham um caminho mais fácil. Então, se você quer aprender mesmo a programar para web, HTML é indispensável, porque é tudo com base nela. Você vai precisar dela em algum momento. Geralmente nos nossos projetos, HTML é também grande parte deles, viu? Então é bom que vocês deem uma olhada aí. HTML não é difícil, é muito simples. Tem alguns detalhes, esses talvez seja mais difícil de aprender, mas pela quantidade de coisas. Mas é uma linguagem simples de ser utilizada. Se você for utilizar só a base, vai ser muito fácil. E temos uma outra linha aqui de entrada de print também, usando uma função date, que é do PHP, certo? Ok, não sei o que é função. Acabei de entrar aqui, estou vendo essa videoaula, não faço a menor ideia do que você está falando, certo? Isso aí você vai ver mais pra frente, não se preocupe. Eu só estou mostrando aqui o site para que vocês possam pegar ideia de como a linguagem trabalha, certo? O que é a legibilidade, para você ver as características da linguagem. Então, o que é a legibilidade, a simplicidade e tais outras características que aqui estão contidas, certo? Simplicidade. No caso do PHP, ela não utiliza o conceito de simplicidade, porque existe mais de uma forma de você obter o mesmo resultado. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, o print de uma frase e o eco de uma frase. Se vocês forem ver esse resultado, as duas primeiras saídas são iguais. Então, houve mais de uma forma de fazer a mesma coisa. Eu queria escrever essa string e eu fiz ela de duas formas diferentes. Por isso não se aplica o conceito de simplicidade. Simplicidade é o conceito que diz que se você quer fazer algo, só existe uma maneira de você conseguir. No caso do PHP, não é dessa forma. E dei ainda mais abaixo um outro exemplo. Criei uma variável. No PHP vocês vão ver, toda variável vem com esse cifrão na frente. Isso é para você indicar
para o interpretador do PHP, que é uma variável. Esse símbolo de igualdade aqui, na verdade, é uma atribuição. Então, eu estou criando uma variável A e inserindo nela o valor 3. E similar às outras também. B, inserindo o mesmo valor. C, inserindo o mesmo valor. Ok. Só que qual é a minha ideia? É mostrar que existem várias formas de fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, A vai receber aqui, nesse caso, o valor dele